pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações. Nesta noite de quinta-feira, dia 16 de setembro, eu sou Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos dois canais de transmissão, está aí na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/Jefa Sor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se você ainda não curtiu nossa página no Face, entra lá, não paga nada, né? E toda vez que a gente iniciar uma transmissão nova, você fica por dentro aí, as transmissões ao vivo ou gravadas, como é o caso do dia de hoje. E também no nosso site, jefasorocaba.com, você pode assistir as palestras que já foram ao ar. Quando a gente estiver fazendo uma transmissão ao vivo, também é transmitida através do nosso site. E, é claro, no nosso site tem outras informações a respeito do nosso trabalho. Então entra lá, jefasorocaba.com. Também na tela para vocês aqui o número do nosso WhatsApp, do nosso Telegram, 15 o DDD, na região de Sorocaba, 981201843. Tem ainda o nosso Instagram e o nosso Twitter, @JefaSorocaba, onde nós também fazemos as nossas divulgações das nossas atividades online e também das nossas atividades presenciais, né? Que agora a gente retomou aí as nossas atividades presenciais, pelo menos por enquanto, né? Aos poucos, né? Com agendamento, enfim, aos poucos a gente vai retomando aí as nossas atividades do Jefa Sorocaba. E claro, quero agradecer imensamente a vocês que têm nos prestigiado, né, tanto das nossas atividades online, como também agora as nossas atividades presenciais. Vamos fazer a nossa prece de abertura antes de começar o nosso bate-papo de hoje? Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, que eles estejam presentes aqui mais uma vez, nos ajudando e nos auxiliando em mais essa tarefa de amor e de luz, pedindo desde já às equipes espirituais para que envolvam com muito amor e muita luz a nossa convidada, para que ela possa transmitir a sua mensagem, que possa transmitir todo o seu conhecimento e que a gente, da melhor maneira possível, consiga absorver esses conhecimentos e utilizá-los da melhor maneira possível no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos rapidamente aqui passar os nossos recadinhos, né, os recados aqui das nossas atividades online primeiro e depois as nossas atividades presenciais. Então toda segunda-feira e toda quinta-feira a gente tem aqui as nossas palestras online, às 8 horas da noite. Na segunda-feira, antes da palestra, a gente está aqui à disposição para fazer o atendimento fraterno para aqueles que desejarem. E na quinta-feira, que é o dia de hoje, as vibrações à distância aí para os animaizinhos em especial. Então se você tiver aí algum animalzinho doentinho, precisando aí de uma vibração, manda para a gente aí os dados que estão na tela. Lembrando, né, que essa atividade de vibrações à distância é um complemento, inclusive, do trabalho presencial que a gente faz no primeiro e no terceiro domingo do mês. Então a gente dá continuidade ao tratamento espiritual nas quintas-feiras com as vibrações à distância, depois de ter passado pelo trabalho presencial. E para quem mora em outra cidade, quem não teve, né, ainda a oportunidade de passar no trabalho presencial, tem aí essa oportunidade de fazer o tratamento à distância. Falando aí do nosso tratamento presencial, então todo primeiro e terceiro domingo de cada mês a gente tem retomado, aí, a gente já retomou, né, as nossas atividades presenciais, né, começamos agora no mês de agosto e domingo agora, dia 19, a gente vai ter aí o nosso segundo trabalho do mês de setembro. Para quem quiser passar nesse trabalho presencial, é importante passar, entrar no nosso site, jefasorocaba.com, e fazer o agendamento no nosso site, né, por conta aí da pandemia ainda, né, que ainda não acabou, né, nós ainda estamos vivendo, né, a pandemia do coronavírus, então a gente tem feito aí algumas restrições, né, em relação ao número de pessoas, né, presencialmente no nosso centro. Então é importante entrar no site e fazer a sua inscrição. Se você necessitar levar um acompanhante, né, para o dia do atendimento presencial, é importante também fazer o agendamento do acompanhante, tá? Porque senão, infelizmente, a pessoa não vai poder entrar no centro, por conta aí das restrições, né, um número reduzido de pessoas, para evitar aglomeração. Inclusive, esse número reduzido de pessoas inclui os nossos trabalhadores, né? A gente fez uma escala de trabalhadores, então não são todos os trabalhadores do Jefa que vão no mesmo domingo, né? A gente também fez um revezamento aí dos trabalhadores para poder ter um número adequado de pessoas no dia do trabalho presencial. Seguindo aqui com as nossas divulgações, as nossas palestras de setembro, né? As nossas palestras online, a gente continua, né, fazendo as nossas palestras online, né? Nós não paramos com essa atividade, então toda segunda e quinta-feira está aí a programação de palestras aí do mês de setembro. A nossa lojinha do Jefa, né? No dia do trabalho presencial,
nós temos ali alguns produtos à venda, né? Vocês estão vendo aí pela foto, né? Tem ali saquinhos de lixo de carro, né? Aquelas sacolinhas de lixo para colocar no carro. Tem ali alguns enfeites, algumas roupinhas de cachorros também. E além disso, nós temos os livros com a temática da espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Opa, toquei sem querer aqui no teclado. Então quem quiser adquirir algum desses livros é só entrar em contato com a gente ou quem for no dia do trabalho presencial conversar com algum dos nossos tarefeiros ali, né? Lembrando que tem aí as obras do Marcel Benedetti, obras de outros autores que também falam sobre a espiritualidade dos animais, além das obras básicas aí da doutrina espírita. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, a gente agradece de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Quero agradecer imensamente as pessoas que têm contribuído aí com o Jefa Sorocaba, para a gente poder manter as nossas atividades, poder manter as nossas contas em dia, né? A gente sempre lembra, né? Nós temos despesas na nossa casa física e um centro espírita também tem as suas despesas, né? As pessoas às vezes pensam que os amigos espirituais eles nos ajudam nessa questão material, eles nos ajudam nas questões espirituais, mas nas questões espirituais, nas questões materiais, nós é que temos que correr atrás e graças a Deus temos conseguido aí manter as nossas despesas em dia, graças a vocês que têm nos ajudado. Então, gratidão imensa a vocês que têm contribuído aqui com o Jefa Sorocaba. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês a nossa convidada de hoje, né? Sempre está presente aqui com a gente, né? Se não todo mês, né? Uma vez a cada 2 meses, né? Ela tem uma agenda muito ocupada, né? De tarefas, né? Faz live quase todos os dias aí no canal dela no YouTube, no Instagram. Nossa querida amiga Camila Marques, né? Médica veterinária, está aqui com a gente mais uma vez. Hoje, infelizmente, é gravado, né? Por algumas questões técnicas nossas aqui, né? Então, o pessoal que estiver nos assistindo, quiser enviar comentários ou perguntas, né? Pode deixar no chat, nos comentários do YouTube e do Face, e depois, num outro momento, a Camila responde aqui pra gente, né? Então, Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. E hoje, né, quando a gente tá gravando hoje numa quinta-feira, né, antes da nossa atividade do dia 16, e hoje é dia do veterinário, então quero mais uma vez desejar a você feliz dia do veterinário, né? Parabéns aí, e mais uma vez obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Ai, que bonitinho. É sempre um prazer estar aqui. Acho que o povo já está até enjoado de mim. Mas vamos lá, vamos falar. O Wilson vai ver os comentários. Wilson, pode me mandar no particular, eu respondo. Ou me dá um alerta. Camila, tem um comentário lá no YouTube. E aí eu faço a questão de responder todo mundo para esse tema que eu escolhi, que é um tema muito, muito, muito importante para a gente poder falar. Bom, antes de mais nada, eu quero saber o seguinte: todo ser humano ele é um pouco ansioso. Não tem como dizer, não sou ansioso. De uma certa forma, seja por um motivo ou outro, seja de uma forma exagerada muitas vezes, mas todo mundo é um pouco ansioso. Agora, animal tem ansiedade? Acho que é a pergunta que vale R$ 1 milhão para o dia de hoje. Animal é ansioso também, Camila? Então, a ansiedade, o estado ansioso é algo característico e fisiológico nosso. Então, aconteceu alguma coisa, a gente vai ter essa ânsia para querer resolver, para querer fazer, para querer acontecer. Do animal, a mesma coisa. Então, vamos supor que está na hora de comer, está na hora de passear, o humano chegou ou mudou alguma coisa na rotina, ele vai ficar com estado ansioso. O grande problema é quando isso é excessivo. E aí pode causar doenças em nós humanos, né? Os transtornos de ansiedade, que a gente tem vários. O mais conhecido aí é o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, e a síndrome do pânico, que também entra como uma das vertentes da ansiedade. E nos animais, a gente está tendo um grande número de diagnósticos de ansiedade, apesar desse termo ser mais usado na clínica humana. E olha que maluco, né? O Wilson bate na tecla, a Cleide e o João, que vocês viram da CEAM, o quanto nossa influência é importante para eles, eu diria que na ansiedade também. Então, na minha percepção, sim, é possível que os animais também desenvolvam transtornos correlacionados à ansiedade. E esses transtornos, Camila, eles são originados pelo próprio animalzinho mesmo, ou isso tem influência direta do ser humano? Por exemplo, um tutor que é ansioso, que está sempre nervoso, né, que às vezes cria um ambiente, né, não muito salutar dentro da casa, né, e a gente sabe que isso acaba diretamente refletindo, né, no animalzinho.
essa ansiedade ela é exclusivamente por conta do ser humano ou ela é algo fisiológico exclusivamente dos animais? E o que acontece mais nesse caso? É mais influência do humano, é mais influência deles mesmos? Como é que é? Então, a gente não pode descartar o pai e a mãe do animal e a raça envolvida. Então, a gente tem raça que é mais ativa e raça que é mais passiva. Isso já está determinado. Então, você não vai querer que um gato persa seja extremamente agitado. A gente tem os siamês de raça, os vira-latas que são, os persas normalmente são mais calmos. Da mesma forma, a gente tem os pinchers, né, super agitados. Então, cada raça tem a sua particularidade e a gente vai lembrar que da mesma forma que a gente, o pai e a mãe, canina, felina do animal, vai ter sim influência. Agora, a gente sabe disso. O animal entrou na sua vida. Aí ele entra no seu núcleo familiar. Quando ele entra no seu núcleo familiar, você, humano de estimação, pode estimular o comportamento ansioso excessivo ou ajudar o animal a ficar um pouquinho mais calmo, ajudar o animal a. Desculpa, um gato. Ao vivo é assim, né? Ou você pode ajudá-lo a diminuir esse comportamento. O grande problema disso, Wilson, é que as pessoas acham bonitinho o animal ficar pulando excessivamente na hora que o humano chega, o animal ficar esbaforido, ofegante, o animal lamber as patinhas, lamber o chão, e isso já mostra como algo que eu preciso olhar. Tem alguma coisa errada. Então, na minha percepção, é isso. Deixa eu abrir meu microfone aqui, senão o pessoal não vai me ouvir. E a gente ouve muito, né, Camila? Aí até queria, você como veterinário tem mais propriedade para falar isso. Ah, o gato ele é mais na dele, né? O gato não se envolve tanto, né? Às vezes como um cachorro, por exemplo. Às vezes o gato é mais na dele, o cachorro é mais carinhoso. Por conta disso, seria correto afirmar que o cachorro pode ser mais ansioso que o gato? Ou isso é mito? Não necessariamente isso ocorre? Olha, se eu for falar dos gatos e cães que estão chegando agora, isso a gente não tem distinção. A gente não tem mais aquele gato tão pacato como era falado antes. Veja como estão os filhotes de gato ultimamente. É quase. Tanto que uma coisa que eu percebi de mudança de comportamento, Wilson, por exemplo, normalmente gatos não gostam que mexa na barriga. Suporta um pouquinho, depois arranha, depois sai. Eu tenho o Fênix Marques aqui, que é meu gatinho mais novo, ele deve ter por volta de quase 2, e ele adora, ele deita que nem cachorro. Então você fala, não dá para a gente poder diferenciar os dois. O que eu quero dizer nesse sentido é, realmente, se a gente for classificar, o cão ele é mais extrovertido e o gato é mais introvertido. Só que isso não é uma regra. Senão seria regra para todos os humanos, né? E a gente vê que cada um é diferente do outro, da mesma forma os animais. Então, os dois podem estão passíveis também a ter ansiedade, da mesma forma a serem sociáveis, a serem introvertidos. Tudo depende dos pais, tudo depende do que eles passaram na vida, que vai determinar como que eles vão se comportar. E uma outra coisa que acho que é importante a gente deixar claro aqui para as pessoas, né? A partir do momento que a gente detecta que ou a pessoa, né, ou o próprio tutor, ou, no caso, o médico veterinário, né, quando é levado em consulta. Quando é detectada essa ansiedade, né, às vezes exagerada de um animalzinho, nesse caso, o mais adequado é entuchar o animalzinho de remédio. Existem formas alternativas para amenizar isso, porque hoje em dia tem muita gente que às vezes é até contra usar remédios, né, até para não prejudicar, né, outros órgãos dos animais, né. No caso, assim, a partir do momento que foi detectada a ansiedade no animal, seja um cachorro, um gato ou até mesmo alguma outra espécie, que tipo de tratamento é o mais adequado para tentar pelo menos minimizar isso, dar um conforto maior para o animalzinho? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é se é uma ansiedade normal e fisiológica ou se é algo que está em excessivo. Então, o que que é? Quais são os sinais de ansiedade? Então, a gente tem aí lambedura excessiva das patas ou do chão. A gente tem pulos excessivos. A gente pode ter até automutilação.
O animal começa a ficar muito ofegante, ele fica inquieto, ele não consegue deitar. Tem a síndrome também da ansiedade por separação, então o animal não come, não bebe enquanto o ser humano não estiver. O animal não permite que o humano faça nada. E também a gente tem aí uma carência nesse animal, né? O animal está com o humano o tempo todo. E é muito interessante, porque houve um aumento significativo tanto na taxa de ansiedade dos humanos quanto dos animais agora na pandemia. E aí você fala, não, mas os humanos estão mais em casa. Só que não, né? Antes o animal tinha o tempo dele de ficar quieto, de ter o descanso. Agora o humano, o filho, o marido, o esposo, está tudo em casa. Então isso gerou ansiedade no núcleo familiar que gerou neles também. Uma das principais coisas que é percebida, que tem muita relação direta com a ansiedade, é a lambedura das patas. Tem animais hoje que estão até roendo e arrancando as unhas, machucando os coxins. E aí isso chega no veterinário. Tem várias formas de lidar, mas depende do veterinário em si. Tem veterinário que é alopata, tem veterinário que é integrativo. Então, você pode buscar várias formas de você trabalhar. Tem psicotrópicos que podem ser usados para animais, tem animais que estão tomando hoje Rivotril, fluoxetina. Eu, Camila, respeito os colegas que estão administrando por N questões, mas eu não compactuo com o uso de medicações desse grau para os animais. Então, dá para a gente trabalhar o floral, dá para a gente trabalhar o reiki. Estou falando aqui do Gefa, né? Os trabalhos espirituais de forma geral. Só que aí que tá. A gente precisa identificar também na casa quem também está ansioso. Porque a gente vai precisar tratar o núcleo familiar. Então, não adianta eu dar, e aí eu falo assim de maneira geral, com todo respeito, tá, Wilson? Mas não adianta eu dar fluoxetina para o cão e de alguma forma eu mesma estar agitada, 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 agitada e reforçando essa atividade no animal. Então aí o animal pode dar o remédio que for, ele não vai acalmar tanto assim, porque eles têm uma ligação direta com a gente. Então é importante reconhecer os comportamentos que ele pode ter, que são comportamentos ansiosos, e a partir desse reconhecimento a gente fazer alguma coisa. A primeira coisa é mudar e trabalhar o núcleo familiar. Então, isso é muito importante. Além desses sinais, a gente pode ter, como um sinal da ansiedade, começar a destruir algumas coisas. E aí começa quando nós não estamos, ou quando a gente está fazendo alguma coisa e não dando atenção para eles. Então, tudo isso nós precisamos olhar e buscar auxílio se for necessário. Então, acho que é isso. No caso, você também é terapeuta integrativa, né? Você está falando bastante dessa questão de tratar o núcleo familiar. Infelizmente, não são todos os veterinários que têm essa especialidade, né? Que conseguem, né? Ter esse olhar, principalmente, né? De saber que por trás de um animalzinho doente, às vezes existe também um tutor doente, né? Não necessariamente doente da parte física, né? Mas às vezes da parte emocional, né? Inúmeras questões, né? Que existem hoje em dia. Você, como terapeuta integrativa também, além de veterinária, né, de que forma você também trata, você está falando muito desse núcleo familiar, de que forma esse núcleo familiar pode ser tratado e, consequentemente, criar um ambiente saudável, não só para o animalzinho, né, mas para todo mundo que vive na casa. Né, porque, às vezes, o animalzinho convive com mais de um ser humano e, às vezes, mais de um ser humano está doente. E nem sempre todos os seres humanos vão junto no veterinário. Às vezes vai um tutor apenas, ou apenas uma pessoa. Né? Mas como é que você, como terapeuta integrativa, consegue ajudar nesse sentido, né? A todo o núcleo familiar e, né, como eu falei, consequentemente ajudar o animalzinho? Sim. Bom, se a gente fala de ansiedade, a primeira coisa que eu pergunto em consultório é se alguém da casa é ansioso. E eu sempre ouço as risadinhas, assim, sabe? Quando eu rio de canto de olho, então. E aí, o que que acontece? Uma das primeiras coisas que eu peço para todos, viu, Wilson? Todos que entram, que acompanham eu nas redes, que são pacientes, é desconectar da televisão. Assistir filme, essas coisas. Então, é uma das coisas que a gente vai desconectar. Ai, Camila, mas a gente está no coronavírus, eu quero saber. Ok.
vamos reduzir um pouco do quanto você precisa saber para reduzir a tua ansiedade mediante o que está acontecendo. Depois, parece que eu estou falando isso por conta do Jefa, mas não. Vamos orar. Ah, mas que oração que eu vou fazer? Aqui você acredita. Eu, como gosto de trabalhar mantra, meditação, às vezes eu mando áudios para as pessoas, né, com voz, para elas fazerem. Mas eu deixo livre de acordo com a fé, porque hoje eu tenho desde tutores espíritas até tutores que são evangélicos, até católicos praticantes. Então eu não posso falar, olha, faça uma meditação de Hare Krishna. Não vai fazer. Não, faz um Pai Nosso. Abre e faz um salmo. E como eu gosto disso, às vezes eu procuro até um salmo específico para a pessoa fazer. Por que que eu vou fazer uma oração na minha casa, Camila? Para trabalhar o ancoramento, para trabalhar a energia. E aí, depois dessas duas coisas, aí eu vou dar. Normalmente eu trabalho com floral, eu coloco os nomes no reiki, e eu vou trabalhando. Mas esse trabalho integrativo é um trabalho contínuo. Não é a mesma coisa que as pessoas são habituadas na clínica veterinária, que é levar o animal quando ele está morrendo, ou quando ele está com alguma coisa, ou uma vez por ano na vacina. Não. Todo tratamento comportamental, energético, em que a gente quer promover saúde, a intensidade é maior. E aí você vai falar, Camila, mas eu não tenho dinheiro para pagar, veterinária é caro e tudo. Ok, temos vários trabalhos que podem ser trabalhos de manutenção, que podem te ajudar e que muitas vezes são gratuitos. A gente tem o GFAI, eu tenho o grupo Vijaya Rede Reiki também, mas eu preciso entender o seguinte: eu posso passar para você uma receita com várias coisas muito legais, mas você, humano, vai precisar fazer e seguir as recomendações. E seguir com disciplina, e seguir com intensidade para o bem comum. O que eu quero dizer é que já tem casos de, por exemplo, dermatite por lambedura, que chegam casos tão extremos que podem até machucar muito o membro, a ponto de, às vezes, ter que fazer até amputação. Então, para não chegar nesse grau, vamos tentar fazer o máximo que a gente quer. É que às vezes a clínica humana tem muito disso, viu, Wilson? Ah, eu quero resolver o problema, então eu vou dar uma alopatia. Só que a alopatia, ela vai mascarar o problema, não vai muitas vezes resolvê-lo. Então, vamos olhar para isso. E a clínica, tanto a clínica na veterinária integrativa, quanto na psicanálise que eu trabalho, nessa parte mais integrativa do humano, requer consciência e responsabilidade. Então, basicamente é isso. O que a gente sempre recomenda também, né, nos nossos trabalhos do Jefa, né, a oração ela nunca é demais. E a oração ela é gratuita em qualquer situação. Você não precisa pagar para alguém rezar para você. Ou se você vai em algum determinado templo religioso e alguém está te cobrando sobre isso, desconfie, porque oração ela é gratuita, né? Ninguém precisa cobrar com isso. E a partir do momento que você indica, né, esse tratamento integrativo, né, e a pessoa realmente aceita e começa a colocar em prática, né, qual o feedback que você tem disso? Qual o retorno que você tem disso dos tutores? De uma forma geral, as pessoas que realmente conseguem colocar isso em prática, né? Porque às vezes a pessoa vai no consultório ou vai no centro espírita, né? Passa-se um monte de instruções, a pessoa, tá ok. Aí depois você pergunta, e aí, tá fazendo? Ah, não, esqueci e tal. Aí lógico que o resultado não vai ser tão bom. Mas dos retornos que você tem, das pessoas que realmente se comprometeram a modificar comportamentos, a modificar o ambiente da casa, né? Que tipo de retorno você tem nesse sentido, né? E até, se você quiser dar algum exemplo disso, né? Não precisa citar nomes, mas dar algum exemplo de causa, né? Como a gente fala, né? Tem algumas pessoas que falam, dá o testemunho a respeito disso, né? Cada um dá o nome que quiser, mas que tipo de retorno você tem nesse sentido, Camila? Até para o pessoal que está nos assistindo também, de repente, se estimular, opa, peraí, ela está falando tal coisa, né? Então pelo menos vou tentar fazer isso e quem sabe eu tenho o mesmo resultado. Vou dar o meu exemplo, Wilson. Pode? Meu próprio exemplo. Vontade. O ano passado, gente, o Wilson falou, dessa vez eu tô bem reduzida de live, tá? Tô fazendo só sábado, sábado não. Sábado também. Sábado, segunda e sexta. Então só são 3.
O ano passado eu estava fazendo live todos os dias. E aí o que acontece? De uma pessoa de São Bernardo, uma pessoa mais local, eu comecei a me mostrar para o Brasil e para o mundo. Então eu comecei a fazer live, e aí tinham pessoas que eu nem conhecia que estavam assistindo e tudo mais. E no primeiro momento foi muito legal. Só que aí que tá. Quando a gente está muito em evidência, e quando, na minha percepção, eu estava fazendo bem, da mesma forma, se realmente o coronavírus é o bem e o mal junto, essa briga entre luz e sombra, essa mudança que a gente precisa ter quanto humanidade, eu também fui atacada energeticamente. Então, o que que aconteceu? Eu moro com os meus animais e dois dos meus animais se atacaram brutalmente. O meu Border Collie e a minha Pitbull. A historinha é simples. A Pitbull ficou um pouco depressiva quando eu me divorciei. Peguei o Border Collie que cresceu com ela o educou, ela cresceu, ela começou a querer pegar a comida dele, não deixar ele dormir direito, até um dia que ele se revoltou. Isso é comum nos animais. Isso é dominância. Só que o peixinho Marques arrastou a lua pelo pescoço. Eu estava sozinha. Desse tamanhinho, eu sou pequenininha, tá, gente? Como que se separa? Eu fiz todas as técnicas, pus a mão no olho, abri a boca, levantei o negócio, joguei água, bati, porque a gente fica desesperado com a vassoura, né, para tentar soltar. Não soltou. Eu lembro, Wilson, deu encostada no tanque, chorando de soluçar, porque eu sabia que o peixinho ia matar ela. E ia mesmo. E aí, nesse lugar, sabe quando você põe assim e você pede? E eu pedi para Deus me ajudar. E aí eu levantei, eu lembro que eu estava assim mesmo, apoiada, chorando. E aí eu levantei e falei: não, fui lá, não sei como, abri. Isso é arriscado, tá, gente? Porque quando tá brigando, não façam isso em casa. Porque o animal fica cego, então ele pode te atacar também. Não façam isso. Mas eu não sei como eu consegui abrir a boca do peixinho, do border. Quando eu abri a boca dele, simplesmente consegui afastar, separei os dois e aí deu certo. E aí deu certo. Aí nesse dia, chorei, 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 chorei. E aí, ok, ninguém morreu. O peixinho teve que dar uns pontinhos da lua, que a Pitbull machucou mais, mas até aí tudo bem. E aí eu lembro que eu contei isso para Cleide. A Cleide e o João colocaram os dois no, na caixinha de vibração da CEAM. Até aí tudo bem. E aí ela falou: Camila, você precisa fazer as orações do Evangelho no lar na sua casa. E aí eu confesso, isso, gente, faz mais de um ano. Eu confesso que eu falei: ah, será? Mas eu já faço orações todos os dias. Por que o Evangelho? Pensei, eu nem sou espírita, né? Eu sou universalista, acredito, mas por quê? Aí Lua Marques ficou dentro de casa e a Lua, ela sempre foi caçadora, então ela gosta de caçar rato, ela pegava os cachorros e ela tava, e os cachorros não, os passarinhos às vezes. Então ela tava, sabe quando você tem um cachorrinho que você defende, fala, ai, tadinha, ela tá dodói, né? Eu preciso cuidar dela. E aí foi nisso que veio o Fênix Marques, o meu gatinho preto. E aí, o que que eu percebi? Eles estavam soltos todos juntos, ela ia, cheirava ele, não sei o quê. E aí eu percebi um dia que ela cheirou demais. Sabe quando cheira demais e puxa um pouquinho do pelinho? Eu falei, putz, tem que separar os dois, né? Tem que ver. Até um dia, isso depois acho que de uns 15 dias do ataque dos dois, né? Do peixinho e da lua. O peixinho é o Border Collie e a lua é a Pitbull. Lua estava dentro. Eu lembro que o Fênix estava em cima da minha cama, eu estava de olho, e de repente a Lua pulou na cama e puxou o Fênix para o chão. No que puxou, gente, eu não sei se vocês já viram briga de cão e gato, né? Mas o Fênix, ele era pequenininho, era tipo do tamanho do meu creme, assim, bem pequenininho, e a Lua é uma pitbull. Levou ele para baixo. No que levou ele para baixo, a queridona tentou fazer tudo de novo, né? Mas eu não sei como eu fiz isso. Eu consegui abrir, eu não deixei ela fechar a boca. Então, até hoje eu tenho cicatrizes, né? Mas eu não deixei ela fechar a boca, consegui tirar ele. Eu mediquei, levei correndo no hospital. Gente, fui de pijama e tudo no hospital. Foi muito engraçado, né? Porque nessa hora a gente não é veterinário. Cheguei lá, desesperada.
E aí fizeram os exames, não sabem como ele não quebrou uma pata e não morreu. Eu sei, fui eu, né? E não fui só eu, foi a espiritualidade toda que me ajudou. Eu nunca pedi tanto perdão para um gato do que atualmente, nessa época. E tanto que ele é o gato mais agradecido que eu tenho, mais grudinho, ele é aquele que está sempre junto. E aí eu percebi o seguinte, eu tive duas situações. Eu estava em evidência, eu estava vindo. Claro, quando você está nessa situação, quando você está fazendo alguma coisa que você gosta e tudo, você vai precisar vigiar. Por mais que você tenha a intenção de fazer algo que é bom, tem muitas forças contrárias. Então eu já estava meio assim do evangelho, tinha começado um pouquinho. Depois do Fênix, virou lei, todo domingo, 10 da noite, eu faço meu evangelho e percebi o quanto a oração fez diferença no meu lar. E percebi que essa violência que eles tiveram, esses ataques que eles tiveram, foi influência, sim, das coisas que eu estava tendo. Às vezes de algum pensamento de revolta, sim, porque eu não posso responsabilizar só os outros. Mas, quando você faz a oração e quando você ancora Deus de alguma forma na sua vida, vem uma força descomunal. Como que eu, do meu tamanho, não deixei a Pitbull fechar a boca e matar o gato? É uma coisa instintiva. Eu não sei se eu faria de novo e confesso que não queria fazer de novo, não. Mas foi algo que me motivou e que, por essa experiência vivida, eu falo: o bem e o mal estão aí. É interessante que nós humanos, a gente fica muito mais voltado para as coisas ruins que aconteceram do que para as coisas boas. Às vezes você está fazendo um trabalho, uma pessoa que te criticou tem mais voz do que 10 que falaram bem. Então é uma coisa que é orar, vigiar, orar o tempo todo. Mas na minha experiência, tanto quanto clínica, quanto como tutora, como pessoa, como humana, não tem como você mudar e se conectar com o que para você é bom, o que para você é o bem, se você não faz nenhuma prática correlacionada ao seu centramento, que pode ser uma oração, que pode ser uma meditação, que pode ser um trabalho voluntário, um altruísmo, algo que para você faça sentido. Para mim, mudou totalmente a energia da minha casa. Então, quis compartilhar com vocês, não tenho vergonha nenhuma de falar, eu acho que se a gente viveu é para ser falado, e sempre que a pessoa duvida, né, do poder de Deus ou duvida da oração e acha que não tem, eu sempre conto minha história, é impressionante como a gente pode aí partilhar, a gente pode impactar a pessoa a ponto dela trazer e falar, não, eu vou fazer. Mas é sempre algo muito importante. E só abrindo um parênteses, né? Quando a gente tem coisas que envolvam sangue, é algo muito denso. É algo tão denso que até a gente, em algumas religiões, falam que quando existe esse tipo de coisa, podem ter sido feitos trabalhos espirituais. Então, não é só uma inveja, são outras coisas que estão vindo. E eu tive 2 demonstrações de sangue na minha casa em 15 dias de mudança. Então, vamos olhar para isso. É isso. Isso. Como eu falei, a oração nunca é demais, é sempre importante estar com essa vigilância, né, que a Camila falou, né, que é uma recomendação, né, de Jesus, uma recomendação que inclusive o Espiritismo também adota, né. Agora, talvez seja uma pergunta que nós nunca passamos por isso, até porque acho que quem procura um centro espírita, né, principalmente, normalmente tem pelo menos alguma, se não uma religiosidade, mas acredita em algo além da matéria. Mas no caso de um consultório veterinário, eu imagino que você já tenha recebido pessoas que não acreditam em absolutamente nada fora a matéria, fora a parte física, né? E normalmente pessoas assim também estão sujeitas a questões energéticas, a desequilíbrios, enfim. Como lidar com pacientes que você recebe, né? Seja o próprio tutor ou refletindo no animalzinho, como conversar com pessoas assim, que só acreditam naquilo que elas veem, né? Só acreditam na matéria, não acreditam em nada além daquilo. E você, como veterinária, como terapeuta, você percebe que existe ali algo além da matéria que está influenciando, mas talvez num primeiro momento a pessoa não seja
tão receptiva a ouvir certas coisas. Como lidar com esse tipo de situação, Camila? A primeira coisa que eu faço é perguntar a religião da pessoa. Perguntar no que ela acredita. E aí eu vou respeitar e vou adaptar a minha fala de acordo com o que ela acredita. Então, eu já atendi, engraçado, eu já atendi uma mãe e uma filha muito queridas, amigas minhas, que são veterinárias, inclusive, que não acreditam em Deus, então são ateias. E aí eu tive a liberdade de perguntar, tá, em que vocês acreditam? Ah, a gente acredita na força do bem. A gente acredita que quando eu faço bem, eu recebo bem. Então, eu falei, ah, beleza, que legal. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo com eles a técnica. Então, é claro, hoje a gente tem várias músicas que a gente pode usar também que vão trabalhar o ancoramento de energia. E não é só aquelas músicas de natureza, não é só aquelas músicas zen, né, que muita gente dorme daquelas músicas. Não. A gente tem músicas de grandes nomes, de grandes artistas, que têm letras edificantes que você pode pedir para a pessoa ouvir. Mas uma das coisas, uma das dicas que eu sempre pergunto para a pessoa é assim, Wilson, o que que te faz bem? Aí você vai falar, ah, Camila, me faz bem, sei lá, assistir futebol. Ok, assista mais futebol. Agora, se você fala, pô, não, futebol me deixa nervoso, então não assista futebol. Ah, eu gosto, sei lá, de jantar, de pedir uma comida, de tocar algum instrumento musical, de jogar algum jogo. Então, tudo isso vai o quê? Vai elevar através do prazer, através daquela coisa que a gente fala, né, de aumentar a nossa serotonina, nossa endorfina. Então, a prática de algo que faz com que você se sinta bem vai impactar diretamente todo o seu ambiente. Então, pensando em ansiedade, você vê o que te deixa ansioso. Ai, Camila, me deixa ansiosa ver minha conta bancária. Aí eu vou perguntar, quantas vezes você vê sua conta bancária? Ah, eu vejo pelo menos umas 8 vezes por dia. Não, peraí. Vamos tentar reduzir? E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Então, a clínica, nesse sentido que eu trabalho hoje, graças a Deus, todas as pessoas que eu conheço, elas que chegam até mim, elas vêm dessa vertente. Ela é uma clínica que traz a possibilidade de você extrapolar um pouco do que é tradicional, que é chegar na clínica veterinária, prescrever um remédio e a pessoa ir embora com o remédio e nunca mais voltar. No tipo de trabalho que eu faço, é um trabalho contínuo e que muitas vezes a gente fica no WhatsApp, a gente conversa, então tudo isso é muito importante para que a gente possa trabalhar o equilíbrio, trabalhar o animal ou a pessoa e tirar o poder que a doença tem, devolvendo o nome para ele. Então, acho que basicamente é isso. A gente nunca passou por essa situação, né, de pegar alguém que não acredita em nada, né, pelo menos até agora. Mas é claro que às vezes a gente percebe, mesmo as pessoas que têm uma religiosidade, né, às vezes a pessoa não tem essa disciplina, né, de não, eu vou fazer tudo certinho, eu vou realizar esse tipo de coisa que é pro próprio bem da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vai no centro espírita ou mesmo numa clínica veterinária e acha que ali é uma tenda de milagres, né? Que a pessoa vai sair dali, como você falou, com uma receita médica ou com um conselho positivo e a partir dali as coisas vão se resolver. Se a pessoa não fizer a parte dela, infelizmente, não há médico veterinário que resolva, não há centro espírita, não há igreja que resolva. A pessoa tem que fazer a parte dela também, se não só por ela, mas pelo animalzinho, né? Que é no caso aqui é o foco que a gente está falando. A gente está quase chegando aqui ao final da nossa... Também, para também não ocupar muito do seu tempo, Camila, mas assim, uma forma de prevenir a ansiedade nesses tempos que a gente está vivendo ainda, né? De isolamento social, se bem que tem muita gente que já tá abusando por aí, já não está respeitando tanto, mas enfim, no caso das pessoas que estão ficando ainda mais em casa, ou que têm ainda um convívio, né, maior entre outros seres humanos e entre os próprios animaizinhos, né? Que dicas você pode dar? Dicas simples, né? Que todo mundo pode fazer em casa, né? Que dicas você pode dar para, pelo menos, tentar amenizar a ansiedade ou até mesmo prevenir a ansiedade, né? Para não chegar, às vezes, num ponto que necessite, né, de um tratamento, às vezes, mais contundente, às vezes até a necessidade, né, de um medicamento mais forte para isso, para não chegar nesse ponto. Que dicas você poderia dar para os
os nossos companheiros que estão nos assistindo hoje aqui, para pelo menos ter uma situação um pouquinho melhor dentro de casa? Bom, se você identificou o seu animal lambendo as coisas ou se lambendo com avareza, com muito excesso, pulando, vocalizando muito, andando às vezes de um lado para o outro, destruindo as coisas, você vai precisar não reforçar esse comportamento. Então, viu que seu animal pula e fica ofegante quando você chega? Vai doer o coração, mas tenta não dar atenção. Tenta entrar, colocar suas coisinhas e respirar, conversar com ele, deixa ele se acalmar. E depois que ele se acalmou, você vai na altura dele, fala: cheguei, tá tudo bem. Então, normalmente a gente sabe o que causa ansiedade nos animais. Às vezes é uma palavra: vamos passear? Vamos comer? Vamos lá? Os meus, eles já sabem. Quando é para comer, eu falo: vamos lá. Todo mundo levanta a orelhinha e vai comigo. Porque eles já sabem que nesse processo é hora de comer. Então, se você identifica o agente, a ação que deixa eles ansiosos, você pode reduzir. Uma das coisas que acompanha muito a ansiedade é a obesidade. No humano é muito comum, ansiosos vão ter o aumento do peso. Nos animais a mesma coisa. Então, dar comidinha devagarzinho, conversar, tentar deixar o ambiente mais calmo possível, isso vai ajudar bastante. E lembrar de ver quem da casa também é ansioso, ansiosa, que isso vai ser bem legal e a gente consegue tratar os dois. Então, se isso é excessivo, não é bonitinho. Ele pular, ele às vezes se urinar quando você chega, tudo isso pode, em maior incidência, causar patologias, desde incontinência urinária até problemas ósseos, né, do animal, feridas e até emagrecimento no caso daqueles animais e até depressão, né, que a gente não pode usar esse termo para os animais, mas está sendo bastante usado também, que é quando ele acaba ficando tão ansioso com a sua chegada que ele não come, não bebe, fica quieto. Então, vamos observar tudo isso e perceber o que está acontecendo. E no animal que é destruidor, presta atenção no quanto de tempo você está dispondo para o animal. Porque muitas vezes a pessoa fala: tô o dia inteiro em casa, eu fico com eles o tempo todo. Aí ou eu estou trabalhando no computador ou eu estou no celular. E o animal precisa da sua atenção também. Então, os passeios, esse tipo de coisa vai ajudar bastante. Então, é isso que eu queria dizer. E qualquer coisa, podem deixar aí nos comentários que a gente vai responder. É isso. Legal. Camila, mais uma vez, obrigado por dispor aqui do seu tempo, né, para parar um pouquinho do seu trabalho para gravar aqui com a gente essa live gravada, né, essa palestra gravada aqui. Então, como a Camila falou, como hoje a gente está gravado, né, não tem a possibilidade da gente responder ao vivo. Se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, né, pode mandar para o nosso WhatsApp. Pode colocar na descrição do vídeo também, né, nos comentários do vídeo, né, enfim, depois a gente responde de uma outra forma aqui, ou no ar mesmo, ou a Camila responde particularmente às pessoas. Como último pedido, Camila, né, como combinado nunca é caro, né, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente hoje, por favor? Sim, vamos lá. Dessa vez ele me convidou antes, tá, gente? Sempre ele me pega de surpresa, hoje eu já sabia um pouquinho. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxarem um pouquinho o ombro, as pernas. E antes de encerrar, a gente vai agradecer pela vida, pelo dia de hoje, pelos nossos animais. Agradecer a toda a espiritualidade que nos rege, nossos mentores, todos os espíritos amigos que estão conosco e pedir para que eles protejam, harmonizem e tragam amor aos nossos lares. Abençoando também o trabalho do Jefa, o trabalho da Sandy, todos os locais que fazem trabalhos em prol da vida, em prol da cura. E desse lugar, com muito amor, com muita paz, com muita fé, pedimos licença para encerrar a nossa palestra de hoje, na paz, pela paz e pela paz.
Que assim seja. Assim é. Graças a Deus. Graças a Deus. Camila, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, né, por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês. Lembrando que domingo agora tem o nosso trabalho presencial. Aqueles que desejarem passar no trabalho presencial, não esqueçam de fazer o agendamento. E na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui em mais uma palestra online do Jeff. Grande abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo final de semana. Se cuidem e até segunda-feira. Tchau.